E o Evangelho que hoje estaremos refletindo, ele se encontra em João capítulo 20, versículos de 1 ao 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, domingo, dia do Senhor, dia qual nós celebramos a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é com imensa alegria que nós nos reunimos para celebrarmos esse grande acontecimento central da nossa fé, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o dia, que o Senhor ele fez para nós. Então somos convidados, todos nós, a alegrarmos, a exultarmos de alegria e a permanecer sempre com o nosso coração voltado a Deus, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos deu o sinal da sua presença entre nós. Então é com grande alegria que hoje nós celebramos esse dia tão importante da nossa fé, que é a Páscoa do Senhor. E a liturgia de hoje, principalmente o Evangelho, nos fala justamente dessa ressurreição de Cristo. Nós vamos ver que João, no início do Evangelho, ele vai dizer que era o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana para nós, o domingo. Por isso, o dia ao qual nós reservamos para celebrar com alegria esse dia tão precioso da nossa fé, que é o dia do Senhor, o domingo, o qual traz para cada um de nós essa recordação da ressurreição de Cristo. Então nós vamos ver que Maria Madalena, ela foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Então nós vamos ver que Maria Madalena é aquela da qual Jesus expulsou 7 demônios. Uma mulher
tida muitas vezes como perdida, como uma mulher que talvez perante os olhos da sociedade não servia mais para nada, descartada, vamos dizer assim, mas que Jesus, com o seu amor, com a sua misericórdia, resgatou Maria de volta. Então Maria é a primeira que tem a iniciativa de, depois da morte de Jesus, depois de Jesus ser sepultado, ir ao túmulo de Jesus. E Maria, quando chega ao túmulo de Jesus, Maria ela tem uma surpresa. Ela vai perceber que eles haviam retirado a pedra que estava ali fechando a entrada do túmulo. E então Maria, ao perceber que a pedra havia sido tirada, Maria ela sai correndo e ela vai ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e vai lhes dizer: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós também, na nossa incredulidade, na nossa falta de fé e de esperança, estamos correndo atrás de coisas palpáveis e visíveis. Maria, ela queria ver, ao menos mais uma vez, o corpo morto de Jesus. Mas ela vai ter essa grande surpresa ao perceber que nem mesmo o sepulcro, nem mesmo a pedra conseguiu reter Jesus, conseguiu impedir que ele voltasse à vida, que ele trouxesse a esperança. Então, quando Jesus ele vai romper essa barreira, Jesus ele traz para mim e para você, amados irmãos e irmãs, a grande alegria de estarmos hoje celebrando a Páscoa do Senhor. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus está vivendo presente no meio de nós, e é isso que ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus é aquele que se faz presente em nosso meio. Então Maria, ao chegar ali a não encontrar o corpo do Senhor, Maria ela se desesperou. Maria ela vai correndo para contar o acontecido ali a Simão Pedro e também ao discípulo que Jesus amava, que é João. Então os dois discípulos também foram correndo até o sepulcro e chegando lá, como João era o mais jovem, chegou primeiro. Olhou, viu as faixas de linho no chão, mas ele não entrou. Então chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Então Pedro ele começa ali a ver as faixas de linho no chão, o pano que tinha sido estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado e num lugar à parte. Isso aqui também traz toda uma simbologia da nossa fé. Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o momento, mas esse fato de Jesus não ter colocado o sudário sobre, junto com as faixas, tem um significado muito importante para os judeus. Então nós vamos ver, amados irmãos e irmãs, que a nossa fé, ela não é uma fé somente uma fé visível e palpável, mas a fé, vai nos dizer Hebreus, é ver e acreditar naquilo que não se consegue ver. Não conseguimos ver com nossos olhos, não conseguimos tocar com a nossa razão, mas é somente com a nossa fé. Então celebrar esse dia de hoje, celebrar a Páscoa do Senhor, é ter esse encontro com o Senhor, mas com o Senhor ressuscitado vivo. Não é com um Deus morto e enterrado, mas é com um Deus vivo. Então nós vamos ver que tudo aquilo que Jesus ele falou, tudo aquilo que Jesus ele ensinou, estava se concretizando. Então vai dizer que também João entrou ali, no túmulo, ele viu e acreditou. Acreditou em quê? Acreditou naquilo que Jesus havia falado. Acreditou naquilo que as Escrituras falavam a respeito dele, que ele deveria ressuscitar dos mortos. Então, meus queridos irmãos e irmãs,
E isso para nós deve ter um significado muito grande quando nós nos colocamos na presença do Senhor para celebrarmos a Páscoa. Para celebrarmos esse dia, que é o dia da passagem, é o dia onde Jesus ele passa da morte para a vida. Nós celebramos sim também a passagem de Jesus da vida para a morte. Agora nós celebramos a passagem de Jesus da morte para a vida, e essa uma vida eterna, uma vida que não terá fim. Então hoje, com essa celebração, nós alegramos o nosso coração e sabemos que os nossos olhos purificados e cheios de fé, vai nos revelando essa graça que nós muitas vezes não conseguimos compreender com nossos olhos humanos, mas a fé nos traz essa compreensão de que Jesus está vivo e presente em nosso meio. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que esse dia de hoje alimente a nossa fé, a nossa esperança, para que possamos continuar a nossa missão de cristãos. Senhor, nós queremos nos colocar diante da Tua presença neste momento. Queremos louvar e bendizer Teu nome, que é santo, que é poderoso. Glorificar a Ti, Senhor, que está vivo e presente no meio de nós. O Senhor, que é aquele que veio iluminar as trevas dos nossos olhos, iluminar as trevas do nosso coração, dos nossos pensamentos. Nos curar, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de vermos com os olhos da fé. Por isso, dai-nos hoje a graça de sermos renovados, Senhor, e reavivados pela força transformadora do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.